Pregar a palavra do Senhor que salva, que liberta, e essa palavra nessa noite vai ser pregada. Obrigado, irmão Luciano, irmão Josnei, ao irmão Lucas aí que nos tiveram a confiança de permitir que nós estejamos aqui mais uma vez com os irmãos, com essa juventude aqui para pregar a palavra do Senhor. Estou muito alegre de estar aqui com a juventude, fico muito feliz de estar aqui com os irmãos, por isso nessa noite você tem a liberdade e o dever de estar acompanhando juntamente da palavra do Senhor, que nós estamos pregando. Na medida do possível, você leia junto os versículos, porque Deus tem bênçãos para nós nessa noite. Amém, igreja? Amém. Então peço para os irmãos abrirem suas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo de número 15. Nessa noite, Deus é o Senhor que tem o poder, é o Senhor que tem o Espírito Santo. Senhor, nós somos aqui nessa noite, Senhor, Senhor. E o Senhor tem liberdade para usar minha vida, Senhor, eu te agradeço, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, Senhor. Evangelho de Lucas, capítulo de número 15, glórias a Deus. E versículos de número 20, 21, 22, 23 e 24. Lucas, capítulo de número 15, glórias a Deus, versículo 20 em diante. Louvado seja e agradecido seja Jesus nessa noite e sempre. Todos acharam? Glórias a Deus. Versículo 20 do capítulo número 15. Levantando-se, foi para o seu pai. E quando ele estava longe, viu seu pai. E se moveu de íntima compaixão. E correndo lançou-se ao seu pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, eu pequei contra o céu e perante ti. E já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa e vestilho, e ponde-lhe um anel na mão e sandálias nos pés, e trazei o bezerro cevado e matai-o, e comamos e alegremos-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram-se a alegrar-se. Mais uma vez eu quero orar com os irmãos antes de começar a pregar a palavra de Deus. Feche os teus olhos, feche os teus olhos, inclina a tua cabeça, levanta a tua cabeça da maneira que você quiser. Oramos a Deus. Pai, eu te agradeço, Senhor meu Deus, porque nesse momento, Senhor, estamos prestes, meu Deus e meu Pai, a deixar, meu Deus, a pregar a tua palavra nessa noite, Pai querido. Eu te agradeço a oração, Deus, que o irmão Luciano fez pela minha vida, Senhor, e eu quero dar continuidade nesta hora, pedindo, Senhor, que o Senhor venha abrir as portas do céu, Pai, e venha trazer a minha memória aquilo que nós estudamos, aquilo que nós lemos, aquilo que o Senhor me concedeu através dessa semana, através desses dias, meu Deus, e que nessa noite, Pai, que o teu nome venha sendo agradecido, Pai querido, e te peço, Senhor, se for a tua vontade nessa noite, tu venha, Senhor, impactar-nos com a tua presença nesse lugar, Pai querido, que teu Espírito venha, meu Deus, tomar, meu Deus, a juventude, tomar os visitantes, os irmãos, as irmãs, Pai, com a tua glória nesse lugar, Pai eterno, porque aqui, Senhor, meu Deus, o Senhor é o único de ser exaltado, Senhor, o Senhor é o único de ser agradecido. Me coloco na tua presença a partir de agora, pedindo, Senhor, usa a minha vida, Senhor, mais de uma vez, eu clamo a ti, em nome de Jesus. Glória a Deus. Pode tomar teu assento. Você nessa noite tem liberdade, como eu falei, de acompanhar juntamente, na medida do possível, os versículos que nós devemos citar. A palavra de Deus, sim, ela nos fala nessa noite. Eu, irmãos, quando recebi o convite dos irmãos, eles me deram um tema para pregar no dia 2 de julho, que é essa noite. Então eu busquei, sim, de Deus um tema, uma mensagem. Então nessa noite eu quero passar para os irmãos, direcionado, sim, por aquilo que Deus me deu, a pregar por esse tema chamado a ilha. Então nessa noite eu peço a total atenção de você que está me olhando, porque eu tenho certeza que Deus tem uma palavra poderosa para a tua vida nessa noite. E a partir de hoje, talvez aqui jovens nunca mais serão o mesmo, porque eles serão impactados pela palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela nunca volta vazia, e ela tem um poder muito grande, sim, nessa noite aqui. Quando os crentes já podem glorificar o Senhor Jesus, aleluia. E quando nós lemos esses 4 versículos do Evangelho de Lucas, capítulo número 15, eu quero dizer
desejava se alimentar, irmãos, com a comida que os porcos comiam, alfarrobas, só que ninguém dava nada. Aí ele caiu em si, irmãos, e pensou assim: quantos trabalhadores de meu pai têm lá na fazenda do meu pai abundância de pão, e eu aqui estou morrendo de fome. Vou fazer o seguinte: levanta-me e irei de volta à fazenda do meu pai, e quando chegar eu falo ao meu pai: pai, eu peguei contra o céu, pai, e perante ti, eu já não sou digno, pai, de ser chamado teu filho, mas faz-me como um dos teus servos. E a Bíblia nos fala essa noite que este jovem ele pega e volta até a fazenda do seu pai. E quando o seu pai vê lá longe, sim, vindo aquele moço sujo, com fome, o seu pai se sente no coração dele bater mais forte. Ele sente uma íntima compaixão pelo filho dele. E ele sai correndo atrás do filho dele, abraça o filho dele, beija o filho dele. E o filho fala: pai, pequei contra o céu e perante ti, pai. Eu já não sou digno de ser chamado mais de teu filho, mas faz-me como um dos teus criados. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa para ele, e veste-lhe a ele, põe-lhe um anel na mão dele e sandálias nos pés dele, e trazei um bezerro cevado, e matai-o, e comemos e nos alegremos, porque esse meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E quando nós lemos até aqui, irmãos, nós podemos compreender que este jovem, sim, em certa idade da sua vida, talvez 15, talvez 12, talvez 19, talvez 20 anos da vida dele,
não saem desta terra estão vivendo no pecado. A Bíblia nos fala assim, no livro de Eclesiastes, capítulo 11, e versículo de número 9. Alegra-te, jovem, na tua mocidade, e alegra-se o teu coração nos dias da tua mocidade, e anda pelos caminhos do teu coração e pelas vistas dos teus olhos. Sabe, porém, que por todas essas coisas Deus te dará juízo. Livro de Eclesiastes, capítulo 12, versículo 1. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais venha dizer: não tenho neles contentamento. Deus, ele vai nos julgar, irmãos, por tudo que nós temos feito nesta terra. E esta terra